Espelho, espelho meu, né? Coisa boa. Os espelhos são decorativos, deixam o ambiente moderno, sofisticado, combinam com todos os estilos, caem bem em cômodos de todos os tamanhos. Claro que devem ser usados também com bom senso, né? Porque senão o efeito pode ser um pouquinho contrário do que o desejado. E espelhos são o assunto de hoje do quadro Tudo Mais Casa. Quem vai nos dar dicas aqui sobre a melhor maneira de usar esse acessório é a arquiteta Aclaine de Mello. Tudo bom, Aclaine? Boa noite. Boa noite. E eu já queria aproveitar para mostrar agora que a nossa plateia já está completa ali, né? Toda de mulheres, portanto, tem tudo a ver com o espelho também, né, gurias? Então é o seguinte, a gente vai estar conversando aqui. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, participar, comentar, a casa é de vocês, tá bom? Então sejam muito bem-vindas. Mas, Aclaine, então, que história é essa? Quer dizer, o espelho daqui a pouco, ele pode virar um vilão dentro de casa, não? Se a gente fizer uma coisa errada com ele? De verdade, eu acredito, assim, nesses longos anos de trabalho que eu tenho, que o espelho, principalmente quando ele é aliado à iluminação, ele dá um grande resultado. Então, só o espelho por si só não resolve muita coisa. Ele, muitas vezes, ele pode até estragar um trabalho, estragar uma decoração, se ele tiver com a iluminação errada, porque muitas vezes a luz sobre ele pode distorcer completamente a imagem. E o local da casa, por exemplo, pode estragar também se botar um espelho? Porque as pessoas antigamente tinham mania de botar espelhos enormes, às vezes, né, nas paredes e tal. Pois olha, eu tenho essa mania até hoje. Eu uso o espelho, não uso com parcimônia, eu uso realmente com bastante conteúdo e tenho por hábito, assim, revestir inclusive paredes inteiras de espelho. Tenho isso no meu home office, fiz isso na suíte da jornalista esse ano na Casa Cor, que é uma parede de 6 metros de comprimento. Isso dá amplitude para o ambiente? Sim, isso dá amplitude, mas normalmente não é a amplitude o maior resultado. Normalmente o maior resultado é que ele duplica o teu trabalho. Então esse que é o grande cuidado. Se tu colocas o espelho como alternativa para duplicar uma coisa bonita, tu terás 2 vezes uma coisa bonita. Agora, se tu coloca o espelho para duplicar uma coisa muito mais ou menos, tu vai ter 2 vezes uma coisa muito mais ou menos, entende? Agora, mulher, sinceramente, né, gurias? Mulher não vive sem espelho, né? Não. Não tem como, né? Até porque a gente precisa ter aquela sensibilidade, né, Aclaine, de chegar, de se olhar. E esse negócio, antigamente as pessoas também tinham espelhos pequenos, né? A gente não conseguia ver o corpo inteiro. Sim. Muitos erros cometemos. Com certeza, né? Então, não, isso é verdade. E o que deve, assim, por exemplo, ser levado em conta na hora de colocar um espelho na sala, por exemplo? Olha, eu acredito que algumas das coisas que são bem importantes, assim, considerar a gente tem até umas imagens da Casa Cor aí, que a gente está rodando enquanto isso. Casa Cor 2013, espaço do cervejeiro Baden-Baden, tinha uma parede inteira de espelho e esse espelho estava encostando no chão. Exatamente o que eu ia comentar agora, que eu acredito que não seja uma boa alternativa para um ambiente de estar. Aí também a imagem que a gente está vendo é a Casa Cor 2008. Por causa da manutenção, que o que acontece, não é normalmente a gente que toma conta das coisas, então bate uma vassoura num espelho que está estressado, por exemplo, como o espelho vem do vidro e o vidro sofre com o calor e com a mudança de temperatura, o vidro pode estar sob estresse. De repente, uma batidinha de vassoura nele faz com que ele trinque e com que ele quebre. Então, por exemplo, se o espelho tiver instalado direto na parede com parafusos e não colado, ele quebra como um vidro, ele quebra em foice, ele pode degolar uma pessoa, ele pode fazer ferimentos gravíssimos. Hoje, qual é a melhor fixação para o espelho? Normalmente a gente coloca silicone atrás, coloca o MDF na parede para proteger a umidade, coloca o silicone para fazer com que ele fique realmente colado, tanto que quando dá algum acidente que tu precisa remover o espelho, tu tem que simplesmente quebrar tudo, estragar tudo, inclusive remover o próprio MDF, porque tem partes que ficam grudadas nele, que é por uma questão de segurança. E tem também, assim, a gente tem essa história de que tem que escolher a espessura certa do espelho? Sim, o espelho tem muito disso, assim, primeiro marca, espelho é como todas as coisas que a gente compra na vida, né? Tem que ter uma marca boa, conceituada, para não distorcer a imagem, que isso são coisas que a gente sofre às vezes em loja. Eu ia falar isso. Meu Deus, tem espelhos que parecem assim, não, gente, mas o que aconteceu comigo, né? Sim. Passou um caminhão, que momento foi isso? Onde é que eu andei até agora que eu não me vi desse jeito? Principalmente espelho de loja, né? Que eu acho que também tem a ver com a iluminação que tu fala. Exatamente, porque são coisas assim, abrindo um parênteses nessa questão de loja, o que acontece?
Na loja, é preciso que dentro do provador tu tenha um determinado tipo de luz que valorize o produto. No momento que tu valoriza o produto, aquela mesma luz desvaloriza o espelho. Então, muitas vezes as pessoas pensam que o lojista colocou espelho barato, o cara não quis gastar com espelho. Na verdade, às vezes não é isso, ele compra espelho de marca boa, de espessura boa, mas tem essa questão da iluminação, assim, de que muitas vezes os profissionais que trabalham com isso não têm um curso de luminotecnia a ponto de saber que tipo de luz que se mistura para não dar essa distorção. Mas só para a gente não sair da espessura, porque às vezes tem gente comprando espelho, né, que precisa saber qual é a espessura correta. Não existe uma espessura correta, existe uma espessura recomendável conforme o tamanho. Se tu fores usar um espelho pequeno, tu pode usar espelho de 3, 4 milímetros. Se ele passar de 1 metro de largura, é recomendável que ele tenha de 5 milímetros para cima. Entende? Vai até 7, 8, isso depende também da fábrica, porque tem empresas que não espelham vidro acima de 6 milímetros, entende? O espelho, ele pode estar nos móveis, por exemplo, mesinha de centro, espelhada. Sim, enfim. Isso a gente tem usado muito ultimamente, móveis revestidos com espelho. Tem inclusive empresas em Porto Alegre especializadas nisso, em revestir móveis com espelho, onde corta meia esquadria para dar o acabamento, para não ficar a face do espelho aparecendo, porque ali tem fio, mesmo que tire o fio, fica o fio, uma criança pode se machucar. Eu tenho feito vários móveis, inclusive, com espelho revestido, só que para isso não é simplesmente chegar na loja de espelhos e pedir, reveste essa mesinha para mim. Não, é importante que a pessoa procure uma empresa especializada em fazer móveis revestidos com espelhos. E uma coisa que inventaram, que é bárbara, que é o espelho na porta dos armários, dos closets, né? Que a gente corre aquilo assim, espelho, um monte, a gente não vai correr hoje e sai totalmente errado de casa, né? Não. Descombinando. Não. Até porque ninguém sai de casa sem se olhar no espelho, né? Nem ou a gente espera que sim. A gente acredita que não. Mas eu duvido que a pessoa não tenha espelho em casa, pelo menos no espelho do elevador. Não, e hoje em dia, aliás, os espelhos são muito utilizados para selfies, né? Vocês já viram, né? Sim. Que virou todo mundo fazendo selfie no espelho. O tal de espelho. Agora, esse negócio da porta de correr também ajuda a gente na economia de espaço para colocar o espelho, né? Por exemplo, estando ali na porta, não precisa colocar outro espelho. Mas depende da profundidade com que tu te encontras, porque se tu estiveres muito perto do espelho, não adianta nada o espelho ser imenso, tu não vai te enxergar igual. Então é preciso que haja uma distância, assim como a TV tem uma distância para ser visto, o espelho também. E isso é outra coisa que interfere nos provadores das lojas também, porque tu está muito perto do espelho, então a imagem também distorce. Então, colocar a porta de espelho em closet, quando tu tem uma distância boa para te enxergar, realmente tu economiza usar espelho em outro lugar, senão tu só vai aumentar o teu gasto. Porque tu vai ter que colocar um espelho decente para te enxergar em outro local depois. E tem assim, tem gente que consegue exagerar no espelho, tipo, bota espelho numa parede, espelho no teto, espelho no chão, no móvel. Tem essas coisas? Tem. Outro tempo, assim, eu fiz um apartamento que o rapaz quis revestir a porta de entrada do apartamento de espelho. Então, quando a gente estava lá dentro, tu não sabia que lado começava uma coisa e que lado terminava a outra. Quem não tinha conhecimento não sabia onde é que ficava a porta para sair do imóvel do rapaz, entendeu? Ficou lindo, mas tinha esse detalhe. Outra coisa, a gente usa muito em evento, é um artifício que o arquiteto usa muito em evento de arquitetura, colocar o espelho. Só que a gente sempre recomenda que ele nunca esteja no fluxo, porque a pessoa vai direto que nem porta de vidro. Corredor. Mas corredor a gente usa bastante espelho, né? Pra dar uma... Nas laterais, né? Nunca na frente. Porque se tu coloca na frente, tu começa a caminhar e isso é um vício do ser humano. A gente não pode ver espelho. É verdade. A gente vidraça, Isso, mas a gente passa conversando, olhando. É horrível. Mas acontece que a gente não olha nos olhos da gente, né? Tu fica olhando o teu sapato, tua calça, teu colar, não é, gurias? As gurias estão rindo aqui, porque todo mundo fazia. Todo mundo fazia isso. Aí tu fica te olhando e na real tu não tá chegando pra onde é que tu tá indo. Quando tu vê, tu deu uma narigada no espelho. Bom, olha aqui, não fizeram nenhuma pergunta, não quiseram participar, tudo bem. Não, tá tudo bem, ok. Mas vão ter que participar depois. Tá bom, obrigada, Cleide. Valeu. Adorei as dicas, acho que o povo de casa também, viu?